E aí nós chamamos eu não vou dizer o nome, a guarda mais experiente. A guarda mais experiente para cantar, né? Que são hinos que na época, no início, a gente cantava muito hino, né? Esses hinos a gente cantava, sabia decor, isso aí, e assim, era bom mesmo, gostoso. E vai perdendo isso, e na verdade pouco se decora, porque esses cânticos eles passam, né? Eles passam, canta um pouco, fica um pouquinho antigo, já para de cantar, já vai para o novo, e assim vai passando, e os hinos eles ficam, né? Mas é bom a gente relembrar, são letras e músicas inspiradas, músicas escritas, tem histórias, existem histórias, né? Histórias profundas de transformação, de conversão. São músicas e letras do século lá de 1600, 1700, então faz muito tempo, né? E passaram o tempo e subsistiu isso, né? Subsistiu mais do que as músicas do Roberto Carlos, que hoje já caiu em descrédito, né? Então são coisas que permanecem, né? Isso é bom. Eu quero compartilhar com vocês o texto da palavra que está no livro de Josué, capítulo 1. E eu quero agradecer a presença de todos aqueles que nos visitam nesta noite, dizer que você é bem-vindo neste lugar. O nosso desejo, nosso propósito é que você seja poderosamente abençoado por Deus através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que abençoa, é a palavra de Deus que nos edifica, ela é a luz para o nosso caminho, ela que nos dá direção, que nos dá orientação. Nela nós descobrimos respostas para as nossas vidas. Nela nós descobrimos, através da prática, soluções, né? Decisões para muitas saídas para o nosso viver. Josué capítulo 1, eu quero ler do versículo 1 até o versículo 9. E eu quero falar com você um pouquinho sobre esses 9 versículos, que foi um tempo de transição em relação à história de Israel. Neste período, Israel estava finalizando os seus 40 anos de travessia ao deserto para entrar à terra prometida, que Deus havia prometido já muitos anos antes da nação de Israel sair do Egito. E Deus tira do Egito a nação de Israel e faz caminhar pelo deserto durante 40 anos. E agora nos limites dessa história desértica, acontece a morte de Moisés, do líder de Israel, e Josué assume a liderança para ingressar a nação de Israel na terra prometida. Então eu quero comentar um pouquinho este episódio aqui, dessa transição de liderança, dessa situação de um certo desconforto para Josué. Josué capítulo 1, está logo no início da Bíblia aí, depois de Deuteronômios. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que isto é, o Senhor, falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até no grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo.
não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. 40 anos debaixo de uma liderança. 40 anos não sendo ponta de corda. Você sabe o que é ponta de corda? Último da fila, né? Batata quente, você vai passando a batata, o último da fila pega, vira, não tem ninguém para passar a batata, né? Sabe o que é isso, né? Talvez você viva isso, né? É tão bom quando a gente tem para quem passar os problemas. Chega o problema a você, não vou falar com fulano, liga para o fulano, estou com um problema assim, ó, resolve. Josué viveu 40 anos assim. O problema, se chegava a Josué, ele transferia a Moisés. Josué viveu 40 anos vendo Moisés resolver problemas. Chega um momento que Moisés morre. Deus disse: agora é contigo. Eu quero dizer duas coisas para você nesta noite. Se você tem alguém do teu lado, meu amado, aproveita. Se você tem alguém do teu lado que você possa aprender com este alguém, sugue o máximo. Aproveite o máximo enquanto você pode. Enquanto você pode. Cresça o máximo enquanto você pode. Porque se Deus te colocou do lado de alguém para te levar ao crescimento, é porque Deus está te preparando para um tempo. E chegará um tempo que Deus vai tirar esse alguém do teu lado, como Ele tirou Moisés do lado de Josué. Não estou querendo dizer que esse alguém vai morrer. Deus pode tirar ele perto de você. Chegou o tempo que Deus disse para o Josué: agora é com você. Talvez você se vê só. Segundo lugar, talvez você se veja sozinho. E talvez a situação agora está nas tuas mãos. E você não tenha assumido esta responsabilidade. E você ainda tem a esperança de poder passar para alguém isso. Eu quero dizer para você que o negócio é contigo. Assim como Deus disse para Josué, Deus está dizendo para você: olha, meu servo Moisés morreu, agora é contigo. Eu te chamei, eu te preparei, agora você tem a responsabilidade de concluir o propósito que eu tenho para com a tua vida. Existe responsabilidade de Deus sobre a nossa vida. Nós vivemos hoje em um mundo de irresponsabilidades. Nós vivemos hoje em um mundo que o marido não quer assumir a responsabilidade da casa, o casado não quer assumir a responsabilidade de casado. Ele casa, mas ele quer viver uma vida solteiro. O filho, ele é filho, mas não quer a responsabilidade de filho. O servo, ele quer ser responsável de patrão, não quer responsabilidade de servo. Nós vivemos num mundo de irresponsabilidades. Mas nós relacionamos com Deus, um Deus que Ele dá responsabilidade, Ele põe responsabilidade sobre nós.
e Ele espera que nós venhamos cumprir responsabilidades. Deus chama Josué e disse: olha, Josué, agora é com você. Moisés cumpriu. Moisés viveu o tempo dele. O meu servo, Deus ainda se refere a Moisés, dizendo a Josué dessa forma: o meu servo Moisés, o meu servo Moisés morreu. Agora você fará este povo entrar na terra que eu prometi aos seus pais. A responsabilidade está sobre você. Qual é a responsabilidade que eu tenho? Qual é a responsabilidade que tem caído sobre os meus ombros? Muitas vezes, amados, nós vivemos nesta vida, muitas vezes insatisfeitos, frustrados, porque nós não cumprimos com a nossa responsabilidade. Não cumprimos com a nossa responsabilidade espiritual. Nós não cumprimos com a nossa responsabilidade emocional. Nós não cumprimos com a nossa responsabilidade física, humana. Quando nós dizemos servimos ao Senhor e nós não cumprimos com a nossa responsabilidade espiritual, nós nos frustramos. Cristão que não vive Cristo, ele vive frustrado, porque ele não produz. E a palavra de Deus diz: toda árvore que não produz, corta. E isso gera frustração, isso gera decepção, isso gera trauma de consciência, peso de consciência. A falta de responsabilidade, ela nos fere. E nós vivemos muitas vezes numa batalha muito grande entre nós. Nós não queremos assumir responsabilidades, mas o fato de não assumir responsabilidades, nós nos ferimos. A nossa vida não avança, a nossa vida não prospera. Nós não saímos do lugar, ela fica na mesmice. Olhamos para trás e percebemos que não avançamos. O nosso Deus é um Deus de responsabilidades. A palavra de Deus diz que Ele é Deus de uma palavra só. Ele diz, Ele promete e Ele cumpre o que Ele tem responsabilidade. E a palavra de Deus diz aqui que quando Deus fala com Josué, Deus coloca responsabilidade sobre ele, mas também Deus dá promessas. Quando nós assumimos a nossa responsabilidade com Deus, as promessas de Deus, elas vêm naturalmente sobre a nossa vida. Ela vem naturalmente sobre a nossa vida. Quando Josué assume a responsabilidade da posição em que Moisés vivia, e agora não vivia mais, não estava vivendo mais pelo fato de ter morrido, Josué entra debaixo das promessas, das bênçãos e da autoridade que Moisés tinha. Tanto é que até então não havia sinais de Deus na vida de Josué. Mas quando Josué assume a posição da liderança, e que ele chega às margens do Jordão, as águas do Jordão se abrem, assim como as águas do Mar Vermelho se abriram há 40 anos atrás com Moisés. Porque a autoridade estava sobre Moisés, porque a responsabilidade estava sobre Moisés. Agora a autoridade estava sobre Josué, porque a responsabilidade estava sobre Josué, e Josué havia assumido essa responsabilidade. Muitas vezes nós queremos que os milagres aconteçam, que o sobrenatural aconteça, mas nós não queremos assumir responsabilidades. Nós queremos usufruir, mas não queremos nos responsabilizar. E a palavra de Deus diz aqui, versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei.
Deus estava dizendo: assim como eu fui com Moisés, assim como eu caminhei com Moisés, assim como eu agi com Moisés, eu vou agir com você, eu vou manifestar em você as bênçãos que manifestavam na vida de Moisés, os sinais que manifestavam na vida de Moisés estarão se manifestando na tua vida. A minha presença estará com você, ninguém resistirá contra você, ninguém tocará em você. Por quê? Porque Josué assumiu a responsabilidade. Mas Deus, Ele nos leva a assumir responsabilidades. Com a responsabilidade, Ele nos dá a bênção, mas Ele faz-nos assumir compromisso, alianças. Porque são as alianças nossas que estabelecem os nossos compromissos. São as nossas alianças com Deus que estabelecem os nossos compromissos. Porque se eu não tenho aliança com Deus, eu não terei compromisso com Deus, eu não terei responsabilidade com Deus. O meu faço, ou talvez faço, fica no meio do caminho. E muitas vezes nós olhamos para as coisas de Deus, amados, de uma forma irresponsável. E o apóstolo Paulo, ele olha para o ministério, para a obra de Deus, com uma forma de vida ou morte. De vida ou morte. Ele chega ao ponto de dizer assim: eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra em mim a carreira e o ministério que o Senhor tem para mim. Ele estava dizendo assim: não existe nada precioso na minha vida se não acontecer em mim o que Deus tem para mim. Se eu não fizer o que Deus tem proposto para mim, a minha vida não vale nada. E muitas vezes nós não olhamos desta forma. Nós estamos olhando naquilo que nós podemos usufruir desta vida, e não estamos olhando naquilo que nós podemos servir nesta vida. Paulo não estava preocupado em usufruir desta vida. Se você olhar para a vida do apóstolo Paulo em questão de usufruir desta vida, o que ele usufruiu dessa vida foi açoites, naufrágio, perseguição, prisão, fome. Isso é o que ele usufruiu dessa vida. Agora, o que ele serviu nesta vida? Ele salvou, libertou vidas, transformou vidas. Até hoje, as cartas de Paulo levam vidas a serem transformadas. Não é isso? Uma das pessoas que mais serviram na vida espiritual, no contexto da igreja de Cristo, foi o apóstolo Paulo. E foi o que menos foi servido. Passou fome, necessidade. E nós muitas vezes olhamos para o inverso. Nós olhamos para essa vida e queremos usufruir dela. E temos dificuldade de servir. E Paulo diz: eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra em mim a carreira e o ministério. Ele não estava falando de relacionamento com Deus, estava falando de ministério. Ministério. E é isto que o texto aqui fala. Fala de serviço. O texto aqui fala que Josué se dispôs a servir. A incumbência de Josué. Aqui não fala de relacionamento com Deus, fala de incumbência. Qual era a incumbência? Levar o povo à terra prometida. E quando ele assumiu e se posicionou a isso, Deus disse: eu vou estar com você, ninguém vai te tocar, a minha presença estará em você, eu vou caminhar com você, eu não vou te desamparar em momento algum. E Deus cumpriu isso na vida de Josué. Mas Deus queria uma aliança com ele. No versículo 6, Deus começa a dizer para ele: ser forte, ser corajoso, porque tu farás este povo herdar
a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Você vai fazer este povo herdar, isto é, você vai fazer cumprir o projeto que eu tenho para este povo. Você vai ser o cara que vai fazer o projeto cumprir nessa nação. Moisés começou, você vai realizar. Moisés começou e não finalizou, você vai finalizar. Você vai fazer este povo herdar. Mas você precisa de uma coisa, versículo 7: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ora, Moisés deixou uma lei, Moisés deixou uma ordem. Você precisa ser forte e ser corajoso para você fazer cumprir esta lei. Eu acho tremendo isso, irmãos. Essa colocação de Deus para Josué. Você precisa ser forte e você precisa ser corajoso para fazer cumprir esta lei, para você fazer cumprir aquilo que Moisés ordenou, para que você não venha desviar nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você ande. Na verdade, amados, todos nós queremos sucesso, todos nós queremos ser bem-sucedidos, só que nem todos nós somos fortes, nem todos nós somos corajosos para vivenciarmos, para fazermos cumprir a lei do Senhor na nossa vida. Muitas vezes nós nos acovardamos, muitas vezes nós desviamos para a direita, para a esquerda, mas nós não andamos no centro desta palavra, porque falta força, falta coragem em nós, e não está o sucesso na nossa vida. E aí depois dizendo assim: ah, Deus me abandonou. E Deus é claro aqui com Josué: seja forte, seja corajoso. E o versículo 8 diz assim: não cesse de falar deste livro da lei, medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Fazer, diga comigo, fazer. Você faz? Você faz? Fiz uma pergunta. Você sabe? Sim ou não? Você sabe o que é para fazer? Sim ou não? Sim. Você faz? Você quer ser próspero? Quer ser bem sucedido? Tem que fazer. Sabe o que é para fazer, mas não faz. Como quer ser bem sucedido? O que falta? Deus disse: falta força, falta coragem. Ah, mas quantas vezes, amados, eu ouço sempre isso: ah, pastor, eu sei que tem que fazer mais. O que eu posso fazer? Pudesse fazer um furinho por uma agulhinha, pegar uma bombinha de encher pneu, ia dar umas bombadinhas para ver se dava força, né? Tem que fazer. É isso que Deus diz. Deus disse para Josué aqui, ó. O que vai ajudar? Deus dá uma dica: não cesse de falar. Fale de noite. Se falar ajuda, fale. Porque falando você lembra que tem que fazer. Tem que fazer, irmãos. Porque se fizer, você vai prosperar. Quer prosperar, amém? Amém. Eu quero prosperar. Tem que fazer. Muitas vezes a gente pode desculpar com pessoas. Pode achar que a pessoa não entendeu. A gente pode desculpar. Mas com Deus a gente não tem como desculpar. Ah,
Deus, eu estou com um problema assim e tal, né? Como que eu faço assim e tal? Aí Deus, eu sei como fazer, como deve ser feito. Mas Deus, o Senhor não entendeu, não é bem assim. Mas eu sei, eu tenho que fazer. E a palavra de Deus diz que isso não é impossível. Por quê? Porque Josué fez. Josué fez. E Josué era igual a nós. Ele não tinha diferença de nós. Ele errou algumas vezes. Ele errou. Ele errou com os gibeonitas. Ele errou com a cidade de Ai. Lá com os gibeonitas vieram do outro lado do monte. Deus disse que não é para fazer aliança com ninguém. Eu vou só contar esse episódio para você ver como que as pessoas vacilam com conversa, né? Os gibeonitas, Deus disse que não é para fazer aliança com ninguém, é para matar todos do povo da terra. Era para tirar, para que ninguém influenciasse na nação de Israel. Os gibeonitas moravam do outro lado da montanha. Os gibeonitas vieram numa caravana conversar com o povo de Israel. E eles pegaram odres velhos. Odres eram sacos de couro. Eles pegaram pão embolorado. Eles pegaram sapato velho, furado. E eles vieram. E eles falaram assim: nós ouvimos falar de vocês. E nós viemos conversar com vocês para fazer uma aliança de paz. E quando nós saímos de casa, os nossos sapatos eram novos. Nós fizemos os pães novinhos. Quando saímos de casa, já estão empolorados. Os odres eram novos, já estão podres. Nós viemos de muito longe. Vocês são de longe? Somos. E o texto diz que Gideão foi consultar os anciãos, não foi consultar a Deus. Aí eles falaram assim: eles são de longe, faz aliança de paz com eles. Fizeram aliança de paz. Os gibeonitas foram lá, foram do outro lado da montanha e ficaram lá. Aí descobriram que não dava praticamente um dia de viagem. Aí tinham feito aliança, não podiam matá-los. E isso perdurou por toda a vida. Tanto é que depois Saul quebrou o pacto. Os gibeonitas, na época de Davi, mataram a descendência de Davi, alguns homens, por causa dessa aliança. Porque eles não consultaram a Deus. Josué não consultou a Deus, consultou homens. Falhou. Muitas vezes nós sabemos, amados, mas não fazemos. Erramos, vacilamos. E a Bíblia diz que os gibeonitas ficaram como rachadores de lenha no meio do povo, mas ficaram lá, um povo estranho no meio do povo de Israel. E nós precisamos entender exatamente isso. Nós precisamos sermos fortes e sermos corajosos, para que nós venhamos prosperar na nossa vida. Prosperar espiritualmente, prosperar materialmente, prosperar emocionalmente. Muitas vezes as pessoas caminham destruídas, sem direção, sem orientação, muitas vezes sem saber o que fazer. Por quê? Porque não fazem o que precisa ser feito. Mas Deus não vai se preocupar com isso. Deus não vai levar isso em consideração. Leva. Tudo se leva em consideração. Nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito e não achar que não tem problema. Eu não tenho que achar nada. Eu tenho que fazer o que a palavra de Deus manda. Se a responsabilidade chegou em você, assuma isso na tua vida. Viva as promessas de Deus. Faça uma aliança com Deus. Seja forte, seja corajoso e viva a vontade de Deus. Cumpra aquilo que é para ser feito. Faça o que precisa ser feito. Seja forte, seja corajoso e faça o que precisa ser feito.
Se você ainda vive na dependência de alguém, aproveite esse tempo, usufrua ao máximo, para que quando chegar o tempo de você assumir, você possa realmente estar preparado, assim como Josué assumiu o seu tempo. Que Deus te abençoe. Amém? Você entendeu? Amém. Assumiu ou ainda está na dependência? Aproveite esse tempo aí. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar com você.